Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa pessoa do evangelho de hoje, ela fez uma pergunta que é muito importante, mas que na verdade Jesus não respondeu para ele. Veja só, ele pergunta assim: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? São poucos? Jesus diz assim: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Esses muitos que Jesus está dizendo que tentarão entrar, ele não está dizendo que são poucos que entrarão, ele está dizendo muitos vão tentar. Mas ele não está dizendo que são poucos que vão entrar. Ele está dizendo que no meio dos cristãos, muitos vão tentar. E provavelmente pela perseverança, pela falta de perseverança, eles não entrarão, não. E é interessante que Jesus aqui não está falando de pessoas que irão entrar no céu porque foram perfeitas. Porque eu vou já dizer uma coisa para vocês: ninguém vai conseguir ser perfeito. Ninguém. Eu sei que a igreja já canonizou muitos santos, mas foram pessoas como nós, com pecados como nós temos, que lutaram, foram lutando, caindo, levantando, se esforçando. Senhor, errei de novo e tal, e morreu assim, se salvou. Mas não porque eliminou todos os pecados e agora
se salvou. Porque o único que não pecou foi Jesus Cristo. E a Virgem Maria, por causa dos méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ela ia receber Jesus na barriga dela. Então ela foi preservada do pecado. Mas os outros, Jesus ele já falou mesmo no capítulo 8 do Evangelho de São João, que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tem? Será que aqui tem alguém perfeito aqui em cima, aqui? Aí embaixo tem alguém perfeitinho, que ó, irrepreensível, que dessa noite até agora não cometeu nenhum pecado. É impossível. Agora veja, Jesus, ainda mais que ele vai dizer assim, olha, que vai ter pessoas que no dia do julgamento vai chegar diante dele e vai dizer assim, olha, nós comemos e bebemos diante de ti e tu ensinaste nas praças. Para dizer assim, eu estava lá querendo se justificar diante de Deus. Gente, pelo amor de Deus, eu vou dizer uma coisa para vocês. Espero que vocês também sempre lembrem isso para mim. Não se justifiquem diante de Deus. Ninguém pode se justificar diante de Deus. Senhor, eu fiz aquilo, mas foi por causa... Não tem. Você fez. Acabou. Se querem se salvar, chegue diante de Deus dizendo para Ele, misericórdia, Senhor, olha, eu tentei, piedade, a única justificativa que nós podemos ter diante de Deus é essa, piedade, eu tentei, me esforcei, eu me esforcei para ser bom, mas eu não fui não, mas eu me esforcei. Porque é o esforço. Agora, veja um detalhe que ele está dizendo aqui, ó. Aí ele já deu a resposta de quem vai se salvar. Olha só. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Versículo 27. Mateus 13, ou Lucas 13, versículo 27. Vou ler a partir do versículo 26 para ficar mais compreensivo. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Agora veja, que injustiça é essa? Porque ele está dizendo assim, olha, afaste de mim vocês que praticaram a injustiça, ou seja, aqueles que foram injustos. Como? Quem foi na missa ao domingo, ele deu a resposta. Capítulo 18 do Evangelho de São Lucas. Deixa eu ver o versículo qual foi. A partir do versículo 10. Olha só, subiram 2 homens ao templo para orar. Só que o versículo 9 vai dizer o porquê que Jesus vai contar essa parábola, a do fariseu e do publicano. Jesus lhe disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriam como se fossem justos. Vocês viram o que eu acabei de dizer? Não cheguem diante de Deus se achando os tais. Então ele contou essa parábola para aqueles que se vangloriam como se fossem justos e desprezam os outros. Aí ele conta a parábola. Um fariseu que se considera... Vocês lembram que eu contei aqui como é que era a vida do fariseu? O fariseu se achava os puros, os cumpridores da lei, aqueles que rezam, trazendo para nós, né, que reza as 100.000 Ave-Marias, que faz adoração ao Santíssimo Sacramento, que não perde uma missa, que
que até se confessa, que dá comida aos pobres. Então esses são os justos, os perfeitos. Então o fariseu, apesar de ele rezar o rosário, fazer adoração, ir na missa, fazer o estudo, apesar de fazer tudo, de dar sopa, apesar de tudo isso, ele tem sempre que chegar diante de Deus dizendo: piedade, Senhor, misericórdia. Porque sopão não salva ninguém. Obra nossa não salva ninguém. A obra foi aquela ali, ó. A obra foi Jesus Cristo morrendo na cruz. Aí o fariseu, como era cumpridor da lei, ele chega lá diante no templo, lá dentro do templo, diante da Arca da Aliança, onde está a presença de Deus, chega lá com os braços abertos e diz assim: Senhor, eu pago o dízimo, sou fiel. Essa semana, Senhor, um pobre bateu na minha casa, na porta da minha casa, e eu, com tanta compaixão dele, dei tudo, Senhor, que tinha dentro. Nessa semana, Senhor, olha, fui fiel na minha adoração e fiz aquela, Senhor, aquela adoração que eu cheguei a sentir a tua presença. Nossa, mas foi demais. E aquela confissão, Senhor, que eu cheguei até a chorar diante do Padre. Aí, depois de ele se vangloriar, porque na hora que a pessoa se vangloria, se achando que é o bom, pode acreditar que ele já está começando a tirar Jesus do trono. Ele já está dizendo assim: olha, ei, sai daí, eu quero sentar agora, não sentar. É porque ele está dizendo que ele é perfeito, e só quem senta no trono é o perfeito, é nosso Senhor. Ele está dizendo: dá uma saidinha aí, vai, eu quero sentar, olha, paguei o dízimo, fiz tudo, sou perfeito, Agora me desculpe a expressão que eu vou usar, mas sabe qual foi a cagada dele? Foi essa: eu não sou como a minha vizinha, não pago o dízimo, não rezo o terço. Ele falou, né? Eu não sou como esse publicano, sem vergonha, adúltero, e não sei o que, e blá, 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 blá. Eu não sou como ele. Isso se chama injustiça. Todas as vezes que um cristão se compara com outro, se achando melhor, ele é injusto. E Jesus disse que os injustos não entram. Ele não disse simplesmente que é o que dá sopa que entra. Ele disse que é o injusto que não entra. Porque tem gente que dá sopa e é injusto. Se compara. Fica com raiva porque o outro não dá. Ele deu, agora ele fica com raiva porque o outro não deu. Injusto.